almoço é difícil, hein? Mas deu pra dar uma boa animada aqui, ó, gente. De parabéns com a dança aqui, né? Ó, malemolência, O dom Rick. tá aqui dentro, enterrado, escondido, né? Gente, o seguinte, vocês com certeza nos acompanham o programa Revolução Jesus, como nós temos toda segunda-feira, e aos domingos também temos a reprise. Fizemos questão de quê? Neste acampamento, trazer para vocês também um pouquinho do programa. Então, aqueles que estão aqui no Rincão vão participar ao vivo com a gente, e aqueles também que estão em casa vão participar de casa, mas vocês também podem interagir durante todo o programa, né, Dai? Porque a gente vai fazer algo diferente. Pode explicar pra gente? Sim, nós vamos abrir uma caixinha aí de perguntas para vocês, que tiverem algumas perguntas para nossos convidados, que são convidados especiais. Então, você que está nos acompanhando aí, você também que estiver aqui, é só entrar no @Revolução Jesus. Nós vamos soltar daqui a pouquinho uma caixinha de perguntas para você fazer uma pergunta. Pode ser qualquer tema, para os nossos convidados, que são de peso, Henrique. Exatamente. Vamos lá, Dai? Vamos lá. Queremos convidar aqui os nossos queridos convidados. Venham aqui. Chega mais. Padre Demétrio! Uma salva de palmas, por favor. Bem-vindo, Padre. Padre, pode sentar aqui, por favor. Gostaríamos de chamar também aqui o padre que esteve conosco hoje de manhã, o Padre Douglas. Seja bem-vindo, padre. Aê! Ó, nós estamos aqui com os paralelos, com o Padre Demétrio e o Padre Douglas. Um bem baixinho, o outro bem alto, né? Na altura. Para poder equilibrar. Grandiosidade. Chega mais também Darlene Cristina, nossa pregadora da manhã. Olha aí! E Lucas Seis, o nosso pregador também deste encontro. Uau, Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Podemos assentar. Como vocês sabem, todos os pregadores já passaram por aqui e já contribuíram bastante com o nosso acampamento, partilharam bastante sobre aquilo que era a temática das pregações deles, só que nós queremos ir um pouco mais fundo. Nós pensamos em trazer um podcast, uma conversa bem interessante sobre o tema Deus tem agenda? Você já se perguntou isso, Dai? Se Deus tem agenda? Eu nunca parei para pensar isso. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas Deus, o Criador, o nosso Criador, ele tem agenda? Ele, sei lá, que ele parou assim, fez uma agenda. Será? E aí? É um questionamento que a gente quis trazer. Nossos convidados também estão aqui para nos ajudar a entender um pouquinho disso. Não só a agenda física, né? Mas os planos de Deus, aquilo que ele pensou e é também aquilo que nós temos, né? Cada um de nós tem uma agenda, a gente se organiza. Então, os planos de Deus com os nossos planos, será que batem? Será que é aquilo que Deus quer para nós? E aí? Vamos começar. Exatamente. Eu gostaria de começar já perguntando, Padre Demétrio, está aqui pertinho. Padre, e também os demais convidados, nós sabemos que nós vivemos uma vida bem intensa, né? Uma vida de várias propostas, nas quais nós podemos escolher aquilo que nós queremos para nossas vidas, mas também existem opções boas e opções não tão boas. Diante de tudo isso, é fato que nós vivemos em um mundo hoje que nos leva, de forma externa, a um regresso na nossa santidade, na nossa vida em Deus, e também Deus, em meio a tudo isso, Ele tem um plano, Ele tem etapas em meio a tudo isso para a santificação da pessoa no mundo atual, um mundo tão caótico, mas Deus também ele tem um meio de fazer com que essa pessoa viva uma vida de santidade, de caminhada progressiva? Deus, quando criou o ser humano, Ele criou com um plano de amor eterno, só que Deus preferiu o risco de nos dotar de liberdade, ainda que nós pudéssemos negar o amor do nosso Criador, mas Ele prefere correr esse risco do que ter o amor de escravos, um amor de pessoas que não são livres para querê-lo livremente. E claro, Deus, ao dotar o homem dessa liberdade, mesmo querendo que esse homem esteja unido a si, Ele corre o risco dessa liberdade ser mal usada, como de fato foi ao longo da história. E desde que o pecado entra na história da humanidade, o que a gente vê é um conflito entre os interesses de Deus e os interesses do mundo. O mundo foi criado bom da parte de Deus, porque tudo que sai das mãos dele é bom. Mas justamente pelo mau uso da liberdade, tanto por parte dos anjos como por parte dos homens, seres livres, o homem, ao dar as costas ao seu Criador, vai edificando um mundo
que cada vez mais vai entrando em conflito com aquele plano original de Deus. Então, é verdade, se por um lado Deus tem um plano, e esse plano de Deus é imutável, por outro lado, há um conflito muito grande com o plano daqui desse mundo. Portanto, sempre ao longo da história vai haver essa tensão entre os interesses de Deus e os interesses mundanos, né? Então, a nossa luta, o nosso grande desafio é corresponder ao desejo de Deus, entrando nessa luta, nesse combate, contando com os auxílios sobrenaturais da graça, para que a gente possa edificar a vontade dele já aqui na Terra, construindo aquilo que ele desejou para nós desde toda a eternidade. Depois a gente pode explorar um pouquinho mais qual seria, né, o plano de Deus para a humanidade. Alguém mais gostaria de complementar sobre isso? Fique à vontade. Muito bem. É interessante, padre, o senhor trazer isso, porque isso entra também na realidade mais bela, uma das realidades mais belas do amor de Deus por nós. Porque, por amor, Ele nos deixa livres, né? Por amor, Ele permite se deixar ferir mais uma vez pela humanidade, né? Em meio aos nossos pecados, porque Ele pagou os nossos pecados, eles foram sanados na cruz, no sacrifício de amor de Jesus Cristo. Mas, mesmo assim, Ele não se deixa ainda numa posição de um carrasco, que só porque eu paguei pela tua vida, porque eu paguei por você com a minha vida, eu te aprisiono. Pelo contrário, ele pagou com a vida dele para nos fazer ainda mais livres, tanto para estar nele ou não, né, Day? Sim, sim. E é muito interessante isso que o padre trouxe também, porque o mundo, ele quer descaracterizar, né? É uma das perguntas que nós trouxemos aqui também. Ele quer descaracterizar isso que o próprio Deus criou. E aí, hoje, o que vocês acham, assim, que são essas armadilhas, assim, que querem mesmo nos desconfigurar, nos descaracterizar daquilo que é o plano de Deus para nós? Podem começar também. Quando nós usamos a palavra agenda, nós estamos nos referindo a um plano de prazos determinados. A agenda contempla um planejamento de curto, médio e longo prazo. Ela vai dizendo o que nós temos por fazer. Isso é que é a agenda, não é? E claro que ela, por mais flexibilidade que possa ter, se nós não temos um norte, nós não sabemos para onde vamos. Esse é o sentido da palavra agenda. Então, nesse sentido, Deus tem uma agenda desde a criação, um plano. Ele nos cria com um plano. E quando o pecado entra no mundo, o pecado é a concretização de uma anti-agenda. Ou seja, Satanás e seus demônios também têm uma agenda para frustrar aquela que é a agenda de Deus. Ele tem um plano que é o de frustrar o plano original de Deus. E claro, todo plano tem uma ideia fundamental. A ideia fundamental de Satanás e de seus demônios é a ideia de que não é verdade que Deus ame e de que Deus queira a felicidade da criatura. Essa era a ideia fundamental. Foi o que causou a queda de Satanás e de todos os demônios. Então, o pecado, ele é uma criação angélica, né? São anjos que caem e, em virtude da malícia desse pensamento, porque nós estamos falando de queda de anjos na origem do pecado, nós estamos falando então que o pecado é uma criação imaterial, e o que peca em nós, portanto, é a nossa alma. A alma arrasta o corpo para o pecado. A alma, com a razão, a vontade, nos presidem. Pois bem, então, basicamente, a ideia que está no fundamento da anti-agenda do demônio é
não confiar nem no amor, nem no plano de Deus, e dar nas mãos da criatura a autoria da própria agenda. Essa é a questão. Então, faça você mesmo a sua agenda. Você não tem de seguir a agenda de um Deus que cite e amasse, aí põe ali reticências e vai preenchendo com aquilo que mais convém aos demônios. Não é como fez com Adão e Eva no princípio. Não, ele disse isso porque no dia em que vocês comerem, vocês serão como ele. Sempre tem uma proposta mentirosa na raiz e muito sedutora. Então, se amasse, teria deixado vocês comerem do fruto. É o que está ali no capítulo 3 de Gênesis. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que nós temos de nos fazer quando nós formos nos referir a que agendas estão no mundo para frustrar a de Deus. Basta examinar se naquela agenda está essa ideia fundamental. Opa, esse estilo de vida aqui, essa proposta de escolhas e opções, é uma proposta que está se oferecendo a mim na forma de eu ser o autor das minhas próprias escolhas e itinerários de vida, à revelia de Deus, às margens do que Deus sonhou. Então, toda anti-agenda divina começa por aí, não é? Acho que é a ideia fundamental. Eu acho que é importante ressaltar também, em cima do que o padre falou, porque nada acontece por acaso, podemos dizer assim. Se existem duas agendas, a gente também pode abordar que existem dois mistérios. O mistério da divina providência e o mistério da iniquidade, que fundamenta e sustenta essa agenda, que passa, podemos dizer assim, por operários, por pessoas, por situações, por circunstâncias. Então, é muito importante também nós não perdermos de vista que o triunfo final, por mais que talvez a agenda do anticristo, a gente pode dizer assim, a agenda do mistério da iniquidade, faça mais barulho, mas, por fim, a última palavra, a vitória final, é a agenda de Deus. É o mistério da divina providência que vence. Que eu posso dizer até como Paulo fala, né, na carta aos Tessalonicenses, que por fim o sopro da boca de Deus esmagará todo o mal. Então, assim, é um combate que nós vivemos, que a gente não pode ser negligente, mas ao mesmo tempo a vitória é certa naqueles que estão em Cristo Jesus. Lucas, já continuando com você trouxe em relação a isso, me recordo agora também que a sua pregação, o tema foi Fiz burrada, né? E agora? Muitos de nós, né, até mesmo você que está em casa, com certeza já viveu na sua vida situações de pecado, situações às quais você se sentiu arrancado daquilo que era o caminho que Deus sonhou para você. Padre Jonas, ele tem uma frase incrível, né, que a gente cansa de ouvir na Canção Nova, que é: você não pode frustrar os sonhos de Deus, os planos de Deus para você. Ou seja, Deus tem um plano. Só que em meio a esse decorrer, temos pecados, temos nossas falhas, nossas quedas. O que você diria hoje para um jovem que hoje está se conscientizando disso, falando: nossa, de fato, eu vivi coisas erradas e preciso voltar para Deus. Mas as suas etapas durante a sua vida foram etapas dolorosas, as quais deixaram marcas nele. Como que ele volta para essa agenda de Deus? Como que ele volta para esse ser original? Como que ele volta a sonhar, a deixar, na verdade, se levar para sonhar o sonho de Deus? Olha, Rick, tudo aquilo que nós fazemos, né, aqui também os padres com certeza vão conseguir complementar, porque eles vivem isso no ministério do sacramento da penitência. Mas o pecado em si, ele é perdoado, ele é apagado, mas existem também as consequências do pecado, né? Claro que o nosso Senhor, ele apaga os pecados, mas as marcas, elas continuam. Mas a gente precisa entender também, e não ter um olhar apenas negativo sobre essas marcas, sobre as tendências e as consequências das marcas, ter um olhar também que essas feridas que ficaram, que a gente vai percorrer, vão continuar no nosso caminho de santidade, e ter esse olhar, não um olhar meramente positivo, não, mas um olhar de esperança, por uma expectativa que não é desse mundo, que as nossas chagas
serão chagas gloriosas lá no céu. É que eu me recordo de uma frase de Santo Agostinho, quando ele vai falando de São Paulo, que todas as coisas acontecem, se manifestam para aqueles que amam a Deus. Aí ele complementa dizendo, até mesmo o pecado. Até o pecado, de certo modo, nosso Senhor consegue tirar de um bem, tirar uma graça, tirar uma virtude, tirar um aprendizado. Eu penso que a ousadia do homem e da mulher diante de Deus, na sua fraqueza, é utilizar a matéria daquilo que o leva ao pecado como uma oportunidade também de autoconhecimento. Porque os nossos pecados, eles nos, penso eu aqui, os padres também e o Lucas, eles dão margem também de conhecimento. Até onde os meus limites, até onde eu me conheço, para que isso se torne essas chagas gloriosas e ter essa capacidade de, em Deus, perceber aquilo que ainda em mim, né, ainda não é de forma tão clara, essa correspondência ao amor de Deus, essa atitude de corresponder àquilo que Deus quer, né? Então, eu trago assim no meu coração que também os nossos pecados, eles podem ser uma grande oportunidade de autoconhecimento, né? Se nós fazemos um exame de consciência, pedindo mesmo as luzes do Espírito para que Ele nos mostre, né, raízes, motivos. Muitas vezes nós somos levados, né, por algo que nós abrimos uma brecha lá tão pequena e ela foi tendo uma crescente na minha história e talvez eu não perceba. E um bom exame de consciência na companhia do Espírito pode me levar a isso. Então, eu acredito também que se torna um ambiente de autoconhecimento, nem sei se é a palavra ambiente, mas se torna uma oportunidade de autoconhecimento, né? de se perceber. É bonito ver que, pegando esse gancho do que o padre Douglas falava, da agenda de Deus, do plano originário de Deus e da anti-agenda, a agenda do mal, que o mistério da providência, ele é maior do que tudo isso. Mesmo Deus não tendo planejado o mal na história da humanidade, mesmo Ele não querendo que o homem se perca, Ele dando a liberdade, o homem corre esse risco que o homem efetivamente prefere dar as costas ao seu Criador, mesmo assim, a agenda do mal nunca vai conseguir se impor na história da humanidade. Mesmo com os nossos erros, os nossos desvios, Deus consegue aproveitar de tudo isso como matéria-prima para a nossa santificação. E esse olhar de otimismo sobrenatural, nós falamos de otimismo sobrenatural em contraposição ao otimismo ingênuo do mundo, que não é o otimismo do cristão. O otimismo ingênuo é o otimismo daquelas pessoas, por exemplo, que ao mudar um ano, ao começar um ano novo, acham que tudo vai ficar bem simplesmente porque um ano novo começou. Esse não é o otimismo cristão. E o otimismo cristão nem tampouco se fundamenta em nenhum princípio aqui desse mundo. Nós não depositamos a nossa esperança em nenhum político, não depositamos a nossa esperança em nenhuma situação mundana, mas o otimismo cristão é daquele que sabe que pode tudo estar mal, mas Deus vai dar um jeito, porque Deus não perde batalhas. E mesmo quando tudo parece escapar das mãos do Senhor, isso tanto na história como um todo, bem como na nossa história pessoal, quando tudo parece estar perdido, Deus vem ali e faz novas todas as coisas, como fez no sepulcro, como faz constantemente na nossa vida. Então, a agenda de Deus, no fundo, ela sempre vai se impor, mesmo que ela permita que o mal, por algum momento, tome certo corpo, né? Tanto na nossa vida, com o pecado, como na vida da sociedade como um todo. Mas Deus sabe utilizar tudo isso, né, para que as coisas concorram para o bem daqueles que o amam. Isso é interessantíssimo, né? Isso nos dá muita segurança no meio de tantas incertezas. Padre Demétrio, quando fala assim, padre, me faz lembrar a definição do Catecismo da Igreja de providência, a sabedoria de Deus que rege todas as coisas, né? Quando nós dizemos que a sabedoria de Deus rege, então Ele, na sua sabedoria suprema, não tem como que está sempre acima do homem. Então, nisso que o padre falou, me fez recordar dessa definição, né, de Deus que é a sabedoria, a providência de Deus que rege todas as coisas. Então, é uma atitude de fé, de crer que Deus,
em meio a tudo isso que o padre disse, pode ser um caos, uma situação pessoal, particular, que você possa estar vivendo, a sabedoria de Deus rege todas as coisas. Diante das realidades que nós vemos, catástrofes e tantas outras, a sabedoria de Deus rege todas as coisas, né? Então, isso nos acalenta, posso dizer, na nossa alma, desse repouso na sabedoria de Deus. Eu posso repousar porque Deus é sábio o suficiente, né? E do qual nós nos perdemos na nossa pequena sabedoria, achando que nós vamos bem entender, mas deixamos para que Deus se manifeste. E como a gente já falou aqui um pouquinho também, o mundo oferece muitas coisas para a gente, né? Então, temos a agenda de Deus, mas no mundo onde oferece tantas possibilidades, tantas suposições, né? Fico colocando, você vai ser feliz dessa forma, você vai ser feliz desse jeito. Aí vem uma pergunta da Juliana Mota, obrigada pela participação, Juliana, que ela faz a pergunta assim: como saber se estou seguindo de fato a agenda de Deus? Deus, ele intervém na história humana desde o início, desde quando o pecado entrou no mundo. Deus trabalha na nossa salvação. Então, ele intervém revelando a sua vontade. O Deus verdadeiro, ele não é como aquele Deus dos filósofos gregos, uma espécie de demiurgo de Platão, que dizia assim: olha, é preciso crer que há um Deus, porque afinal de contas tudo tem que ter tido uma origem. Então, há necessidade de justificar a origem das coisas na existência de Deus. Há que, inclusive, do ponto de vista da filosofia, não seja ateu sob essa justificativa. Mas ela é insuficiente, porque existe um Deus que criou tudo e soltou esse tudo que criou e deixou a criação à mercê das leis da natureza. Não é. O Deus verdadeiro não fez dessa forma. Ele não criou as coisas e simplesmente deixou o universo, o mundo e todos nós entregues à própria sorte ou às leis que ele mesmo estabeleceu, e tudo aqui não passaria de uma ação e reação. Não é dessa forma. Deus atua na história. Então, é necessário saber ler a vontade dele, o desígnio dele, a agenda dele na revelação. Então, onde está essa revelação? Bom, em primeiro lugar, na Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela compila todos os atos de autorrevelação de Deus. Deus se revela. Deus se revela no Antigo Testamento, Deus se revelou aos patriarcas, a Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Deus se revelou depois pelos profetas. E a Escritura diz: e na plenitude dos tempos, o mistério que outrora estava escondido. Que mistério? O próprio Deus. Porque antes você tinha palavras enviadas de Deus, sinais manifestos de Deus, mas não Deus mesmo. Quando chegou a plenitude dos tempos, o mistério, ou seja, Deus mesmo, foi revelado a nós pelo Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Esse mistério foi dado a conhecer, que é Jesus Cristo. Agora, Jesus viveu neste mundo, historicamente, viveu, pregou, anunciou o reino, chamou os discípulos, dentre eles os apóstolos, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e não deixou uma linha escrita. Uma linha escrita. Porque o que é que Jesus deixou na terra? Jesus deixou uma igreja. Essa história, Jesus não fundou igreja. Meu Deus do céu. E um magote de 12 marmanjos, apóstolos, é o que aquilo ali? Era uma gangue? Era a associação de moradores do bairro? Não, aquilo ali é uma igreja. Os apóstolos,
os discípulos, que é a comunidade dos crentes ao redor do Senhor, dotados do Espírito do Senhor. Então, é o que São João diz no início do Evangelho e diz no início da primeira carta. O que vimos, o que ouvimos, o que nós tocamos do verbo da vida, isso é o que nós comunicamos a vocês. Então, nós temos aqui um conjunto de discípulos, apóstolos, que ouviram do Senhor, comeram com o Senhor, viajaram com o Senhor, andaram com o Senhor, viram o Senhor ressuscitado, estiveram com Ele após a ressurreição. Estes pregaram e transmitiram essa agenda. Jesus é a agenda material. Acho que um dos dois fez a pergunta no início: será que Deus tem uma agenda não só material, mas espiritual? Sim, Deus tem uma agenda material. Jesus Cristo, o verbo se fez carne, pessoa, matéria. Jesus é uma agenda material. Quem o vê, vê o Pai. Ele disse: quem me vê, vê o Pai. Quem vê Cristo, vê a agenda de Deus. O falar de Cristo é o falar de Deus. O pensar de Cristo é o pensar de Deus. Então, esses apóstolos, esta igreja, prega a palavra, a transmite ao longo dos séculos, e muito desta pregação, aliás, tudo desta pregação é ou posto por escrito, aí nós temos a escritura no Novo Testamento, e transmitida depois, que é o que nós chamamos de tradição apostólica. Então, os santos padres, e ensinada ao longo dos séculos, que é o que nós chamamos de magistério. Então, assim, como saber se eu estou na agenda de Cristo? Palavra de Deus. Palavra de Deus, escritura, a tradição de 2000 anos, e o que sempre se praticou desta palavra. Então, Jesus é esse evangelho, e esse evangelho, ele se perpetua na vida dos crentes, na vida dos fiéis. Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, vós sois cartas vivas de Cristo, não escritas em tábuas de pedra mais, ou com tinta, mas com o sangue de Cristo, com o Espírito de Deus. Então, basta que você se compare a Cristo e com a igreja. A igreja, quando eu digo a igreja verdadeira, a igreja santa, a esposa de Cristo. E olhe para o projeto de Deus, a agenda de Deus efetivada, encarnada, traduzida na vida daqueles que corresponderam a essa agenda, que são os santos. É uma coisa óbvia. Como é que alguém quer conhecer o projeto de Deus e vai consultar o projeto de Deus naquilo em que ele fracassou e não naquilo em que ele venceu? Não é? Há quem olhe para a igreja e queira olhar defeitos da igreja, aqueles que deram escândalo na igreja, aqueles que caíram na igreja. Ora, mas isso não é a igreja? Se eu perguntasse, padre, o senhor precisa fazer uma pesquisa sobre o budismo. Então, o senhor vai perguntar para o pior budista que o senhor encontrar, ou o senhor vai preferir escutar um monge tibetano que está lá na neve fazendo há 50 anos? Eu acho que esse tem mais autoridade para falar sobre o budismo do que alguém que diz que é budista aí do meio da rua e a gente nem sabe se é. Não é assim? Com qualquer credo funciona assim. Então, você quer saber qual é a agenda de Deus, o sonho de Deus, o projeto de Deus que foi deixado, enviado ao mundo em Jesus Cristo? Tem que olhar para aqueles que foram fidelíssimos a Ele. Fidelíssimos. Então, o que é a igreja, né? A agenda cumprida, a que deu certo, são os apóstolos, são os mártires, são os confessores, as virgens, a Santíssima Virgem Maria. Isso é a igreja, essa é a agenda. A agenda é essa aqui é a palavra que deu certo e está dando. Porque se o Espírito que fez estes se tornarem a agenda ambulante, não é? A vida de Cristo traduzido, o desejo, o desígnio de Cristo traduzido na vida deles, se esse Espírito é o mesmo que nos foi dado no batismo, então a agenda ainda está em andamento, e é possível fazer parte dela.
Uma vez, padres e irmãos que estão aqui, que nós entendemos que nós temos de fato uma agenda, que Deus tem uma agenda, sabemos que essa agenda um dia chegará até o seu fim. E para nós que cremos em Cristo e esperamos a sua vinda, sabemos que essa agenda, né, terrena aqui na terra se findará com a chegada de Jesus Cristo. Nós vivemos para isso, dedicamos nossas vidas para isso, saímos de nossas casas, evangelizamos para isso. Mas, ao mesmo tempo, também entendemos o quê? Se nós que estamos em Cristo sabemos que existe um fim humano, material aqui para essa agenda, também o demônio sabe disso. E é normal para todo mundo, quando uma agenda vai se findando, aquilo que é pendência, você se desesperar. Então, você querer adiantar uma coisa, você querer apressar outra coisa, você querer se desesperar nas ações. É perceptível também isso na realidade do demônio, porque hoje é claro, é explícito, como que o demônio cada vez mais está sendo mais descrachado. Tanto nos seus ataques contra a nossa juventude, mas também vamos além, as nossas crianças, com as ideologias. O demônio hoje, o que acontece? Ele está mais escrachado ou é o mundo que está cada vez mais laxo, permitindo com que ele chegue e adentre nas realidades? É difícil ter uma resposta concreta e precisa sobre isso, porque assim, na medida que a gente vai tendo entendimento sobre isso, que eu me recordo você falou da parousia, né? Quando nosso Senhor virá pela sua segunda vinda definitiva. Eu me lembro de um sermão de São Bernardo, que ele fala das 3 vindas de Cristo. A primeira, no seu nascimento, humilde. Aí ele fala da sua segunda vinda definitiva, que é a sua parousia, e entre essa primeira e a segunda, vem a intermediária, que ele vem pela sua graça. Então, quanto mais nós estivermos imersos nessa graça que acontece agora, que está acontecendo agora em você, que está aqui no rincão do meu Senhor, você que está em casa, e essa graça que permanece em todo momento, insistindo que a gente consiga perceber a ação de Deus, quanto mais nós estivermos na luz de Deus, mais as trevas são desmascaradas. Então, como que a gente vai conseguir perceber a ação do demônio? É estando em Cristo Jesus, naquele que é a luz. Então, a luz desmascara, a luz desmascara todas as trevas. Então, a gente precisa estar na luz para perceber, e talvez a gente não vai conseguir perceber a ação do mal no sentido do macro, no universo, no Brasil. Talvez algumas pessoas mais específicas vão conseguir ter um entendimento. Mas você que me escuta, você precisa também compreender a ação do mal que atinge você de maneira particular. A sua casa, a sua família e, claro, também o macro. Mas, de maneira particular, como foi falado anteriormente pela Darlene, os seus pecados já está dizendo um pouquinho de como o demônio age na sua vida. Então, da mesma maneira que o demônio agiu em Eva, como foi falado, né, em Gênesis, por um espírito de engano, foi por engano, também nos fins dos tempos, vai ser por engano, que vai acontecer a apostasia, vai ser por engano que vai acontecer as pessoas perderem a fé, o esfriamento da fé virá por um espírito de engano. Só que só não será enganado aqueles que estiverem sendo fiéis a essa graça que acontece aqui e agora, que é a graça de Deus. Eu creio que com o avanço da secularização, cada vez mais a gente percebe que muitas das sociedades perderam a referência cristã, e isso em vários âmbitos, inclusive na cultura. O mal tem aparecido, tem vindo mais à tona de forma mais escrachada. Antes as pessoas parecem que tinham um certo pudor, um certo respeito, até um certo medo. Né? Pode ser que isso seja verdade, então não quero me condenar, não quero me perder. E hoje parece que muitas pessoas se sentem no direito de falar publicamente contra a fé, contra Deus, e sem nenhum respeito, e sem nenhum receio mais. Perderam esse certo pudor, né, que antes era comum numa sociedade que ainda tinha muitos elementos de cristianismo. Muitos devem ter acompanhado, por exemplo, para citar um caso recente, né, a premiação do Globo de Ouro, foi há poucos dias, né, uma das apresentadoras fazendo uma burla explícita sobre o fato de o nome de Deus não ter sido mencionado em nenhum dos agradecimentos dos ganhadores. E ela falava isso quase como um orgulho. Então, você percebe uma sede de malícia e todo mundo rindo. Não há como um cristão observar uma cena daquela e não sentir uma dor no seu peito. Primeiro, uma piedade dessas pessoas, né, porque não sabem o que fazem. E, por outro lado, por ver o nome daquele que mais amamos
sendo utilizado como objeto de chacota entre as pessoas. Então, o mínimo de respeito hoje está sendo perdido também. Então, eu creio que, nesse sentido, talvez como num ato de desespero também do maligno, a gente não sabe também o que está aí por detrás movendo a sua agenda, as coisas têm se tornado mais claras, né? Aqueles que dizem que não são de Deus e que são contra os planos de Deus têm aparecido mais publicamente, têm se sentido com um maior título de cidadania para poder pregar o anti-evangelho. Então, nesse sentido, as coisas têm aparecido, sim, mais violentamente. É um tempo de provação muito difícil para nós católicos. No entanto, esse tempo tem mostrado, assim, de forma mais clara a diferença entre o joio e o trigo. Nesse sentido, assim, a gente pode ver quem quer ser de Deus e quem não quer servi-lo. As coisas estão sendo bem mais claras do que antes. Me fez lembrar um fato da vida de Santa Teresa de Los Andes, o padre contando sobre essa premiação do Globo. A mãe dela desejava muito que ela fosse numa festa de debutante, como na época, e ela, com seus 18 anos, 17, 18 anos, ela não queria ir, não queria estar, não queria. E aí ela foi rezar. E quando ela foi rezar, Deus disse para ela: esteja neste lugar, que de forma explícita não iria ferir a fé, né? Mas era um baile ali, familiar e tudo. Mas ela disse: eu estarei, porque serei a única pessoa pensando em ti naquele lugar. Porque quando nós nos colocamos nessa atitude explícita, talvez contra o maligno, talvez seja você o único naquela situação, naquele lugar do qual você é chamado. É claro que aquilo não pode não ir de encontro à fé que você comunga, mas que você alimenta, mas talvez seja um caminho também que nós possamos trilhar, de que é preciso que eu esteja, que talvez ali naquele lugar não tenha ninguém que fale do nome de Deus. Talvez você pode ser convidado para uma premiação e ali não se fale de Deus, mas você ali faz memória do que Deus atribui como talento àquelas pessoas. E me fez recordar de Santa Teresa de Los Andes, porque ela dizia: aqui as pessoas não pensam nele, mas eu penso nele, né? É como que uma reparação, se eu posso dizer assim, de escassez de fé, de escassez do nome de Deus, né? E aí ela disse: eu aqui pensarei em ti. E ainda voltado para esse tema que o padre falou, né? De estarem mais escrachados, estarem falando de forma mais aberta, né? Surgiu uma pergunta sobre a questão de estão mais escrachados, estão falando de forma mais aberta, porque nós cristãos estamos deixando de falar? Hoje os jovens têm se debatido muito sobre isso, que eles não têm mais essa coragem de chegar e dizer que ser essa pessoa, assim como Santa Catarina de Los Andes, né? De fato chegar e ser essa pessoa e mostrar que não, eu acredito em Deus. A nossa fé tem baixado, a gente tem deixado de falar e por isso tem dado mais espaço. Quais dicas a gente pode dar para esses jovens que se encontram nessa situação hoje? Eu acredito que hoje, de fato, tudo tem maior publicidade. Pelas redes sociais e etc. Então, vamos supor, algo que no passado a pessoa acreditava ser uma vontade dela, um pensamento dela. Hoje, por redes sociais, você encontra outras dezenas que pensam e querem a mesma coisa que você. Isso para o bem e para o mal. O Padre Demétrio acabou de dizer, fica mais evidente hoje a distinção entre o joio e o trigo. De fato, porque aquilo que já era joio, talvez era tomado de certa timidez em se revelar, o que vão pensar, o que vão achar de mim. Mas aí, de repente, as redes sociais, né, eu lembro que isso, a primeira vez que eu comecei a ver esse tipo de coisa, são as velhas e antigas comunidades do Orkut, né, essas que já nem existe mais. Mas foi a primeira rede social, são comunidades online, onde você encontra vários tipos de pessoas por afinidades. Então, começaram a surgir essas
primeiras redes sociais, hoje há uma amálgama delas, uma série delas. E o que acontece é que, quando eu descubro que outros tantos pensam e querem a mesma coisa que eu, para o bem ou para o mal, surge uma espécie de solidariedade naquela inclinação. É uma expressão que a gente usa em doutrina social da igreja. Há uma solidariedade tanto para o bem quanto para o mal. Então, para fazer o que não presta, se eu encontrar outros tantos que queiram fazer a mesma desgraça que eu, nós nos encorajamos e fazemos juntos. E é assim desde o começo do mundo. O que é o mundo? Essa palavra mundo que nós usamos. O mundo vos odeia. O príncipe deste mundo é Satanás. Mundo nada mais é do que a soma dos nossos estilos de vida criados a partir da carne. Então você tem ali as obras da carne listadas por Paulo em Gálatas 5. Vamos supor, fornicação. Tem lá uma das obras da carne, fornicação. Mas o fornicador é ele mais outra pessoa. Mas se tem ele que é fornicador, ela, ele. Bom, então cria-se uma estrutura de fornicação. Aí você cria ali uma zona, né, um prostíbulo. Aquilo ali é o mundo, é a amplificação daquilo que já existia na carne. A carne sou eu, o mundo somos nós na carne, é uma coletividade na carne. Ora, uma vez que através das redes sociais tudo adquiriu maior publicidade, então a carnalidade é publicada e tudo aquilo que é estrutura mundana adquiriu projeção. Então hoje a pessoa ela não tem mais vergonha de admitir que é carnal, que é mundana e que adotou aquilo como estilo de vida, porque ela se sente amparada por outros tantos que querem viver a mesma desgraça que ela. Ora, que conselho se pode dar para um jovem cristão? Observe, isso é a anti-agenda. Você fez uma opção pela agenda de Cristo? Então, até quando nós vamos assistir isso e não nos lembrar do que disse o Senhor? Os filhos das trevas são mais astutos nos seus empreendimentos do que os filhos da luz. Olha lá, os filhos das trevas se gabam do seu pecado, se gabam de estar no mundo, batem no peito, rolam na lavagem dos porcos, achando que é a coisa mais linda do mundo, e os cristãos se envergonhando. Vai rezar o terço na rua, esconde, deixa eu pôr aqui, aí o padre não quer vestir de padre, a freira não quer vestir de freira, o jovem quer se vestir como um pagão, as pessoas querem viver exibindo os próprios corpos, as pessoas têm vergonha. Até quando os filhos das trevas vão ser mais astutos, mais ousados, mais corajosos? Eles cheios do espírito do mundo e nós dizendo que estamos cheios do espírito de Deus? Desculpa, mas os que estavam cheios do Espírito de Deus, desceram o pé na porta do cenáculo e saíram gritando e anunciando maravilhas. Deus não nos deu um espírito de timidez, disse Paulo a Timóteo, mas de fortaleza, diz ele. Fortaleza. Então, o jovem cristão precisa viver com outros jovens cristãos, ter coragem de ter vida cristã, comportamento cristão, vocabulário cristão, ambiente cristão, estilo de vida cristão. E quem quiser rir de nós, que ria. E quem quiser zombar de nós, que zombe. Nós não vamos arredar o pé, porque nós estamos cheios do poder de Deus. O grande segredo para contrarrestar essa agenda do mal é justamente a solidariedade no bem. Ou seja, a gente perceber que há pessoas, eu vou dizer, a maioria das pessoas, mesmo que não cultive uma fé, guarda ainda um resquício de bom senso. E muitas das coisas que a gente vê imposta na agenda do mundo não é aceito pela maioria. É imposto, só que a maioria ou silencia, é omissa porque tem medo, ou às vezes até, de certa forma, aprova aquilo. E muitas vezes nós cristãos tacitamente aprovamos esse comportamento, por isso que essa agenda vai se alastrando. A partir do momento em que a gente começa a fazer um contraponto, olha, tem muita porcaria em música, em filme, na cultura, a partir do momento que a gente fala assim, olha, não vamos assistir,
na minha casa não entra, eu não vou dar dinheiro para essa gente. E o dinheiro é o tema que funciona para os materialistas. Porque hoje a gente vê um recuo muito grande da agenda atual, justamente porque a gente está mexendo no bolso dessa gente. Então, mexe no bolso deles, que eles vão recuar, e daqui a pouco vão estar rezando o credo em latim. Né? Então, o grande segredo é esse, é a gente não bater palma para essa gente, a gente dizer, não concordo, isso não vai entrar na minha casa, e vão fazer um filme falando disso, e uma música daquilo, e não vai ter audiência nenhuma, e vai fracassar, como tantos que têm fracassado agora, eles vão perceber, isso aqui não dá lucro. Ainda que seja por uma questão material, eles vão recuar. Mas a gente precisa fazer um barulho do bem. A nossa omissão é a grande responsável pelo alastramento do mal. Então, não se trata de ser bonzinho. Eu não faço mal a ninguém. Sim, mas eu tenho que influenciar positivamente e entrar nos ambientes. Nós precisamos de pessoas boas em todos os ambientes, como professores universitários, como pessoas que estão no mundo da cultura em geral, da música, do cinema, enfim, os católicos querendo se retirar para os desertos afora e o mundo continua se perdendo. Eu vos envio para o meio do mundo. Não vos peço que os tireis do mundo, ó Pai, mas que os livreis do maligno. A gente precisa atuar como fermento na massa. Esse é o nosso lugar. Enquanto a gente se recolher para fazer os nossos guetos dos santos, dos perfeitos, o mundo continua se perdendo. E não é a vontade de Deus para nós. Deus nos quer ali, como fermento na massa. Então, a gente precisa fazer esse bom barulho. Né? Esse bom barulho com qualidade, é isso que vai contrarrestar a agenda do mal. Né? É nítido como que hoje, cada vez mais, até mesmo com o despontar das redes sociais, é mais explícito muitas coisas, né? Tanto as boas quanto as ruins. Tanto que nós vemos despontando muitas pessoas que talvez não teriam acesso a evangelizar como evangelizam hoje por meio das redes sociais. E o demônio sabe muito bem disso. Ele é estratégico, né? Ele sabe ver os tempos e as pessoas e as potencialidades de cada um para fazer o que pode fazer. Vocês percebem também, e isso é real, que existe também um investimento do demônio em cima do jovem? Em cima do jovem que hoje está na universidade, em cima do jovem hoje que está em casa, do jovem hoje que está namorando. Existe ali uma sedução diferente do demônio em cima desse período da vida que ele vive? Olha, existe sim, Rick, e é nítido, né? Na verdade, é só você respirar que você vai perceber. Não precisa de muita coisa, é só enxergar que você vai perceber. E como os padres falaram anteriormente também, eu acho que é muito importante ressaltar aqui, me lembro até do que o padre falou, lembro daquela frase do Papa Leão XIII, né, que a audácia dos maus crescem pela covardia dos bons. Né? Então, assim, a nossa covardia também, ela atrapalha esse processo. Então, ou seja, como é que a gente vai conseguir vencer esse antídoto? Dando o remédio. O que é remédio? É evangelização, é um bom testemunho. Então, assim, principalmente nós somos jovens, na rede social, dar um bom testemunho. Não na rede social apenas. Não apenas, mas na vida. As pessoas precisam olhar para a gente e ver que é bom. Porque senão, às vezes acontece de nós estarmos assim, dentro da igreja, na agenda do bem, debaixo da divina providência, mas olhando ali no fundo, quem está vivendo no mistério da iniquidade, com ciúme, olhando quem está lá fora, achando assim, ele que está lá fora é mais feliz que eu, não. Precisa também estar bem enraizado em nós, que vivemos sobre o governo da divina providência, nós sim somos felizes. Nós sim somos jovens, somos felizes, por entregar a nossa vida a Deus, por dar a sua vida na paróquia, por amar seus pais, por viver a lei de Deus. Então precisa ser o nosso testemunho, um testemunho autêntico, não um pedaço através da rede social. Então aquilo que a gente vive na rede social precisa ser um transbordar da nossa vida. Mas só transborda se literalmente tem vida. Alegria de estar aqui no Revolução Jesus. Alegria. As pessoas precisam ver, talvez você que vai tirar uma foto com as pessoas aqui na Canção Nova, precisa ver que você de fato está feliz, não nos 2 dias que você passou aqui, não nos 3 dias, mas por você viver uma vida em Deus. A vida no Espírito precisa contagiar quem vive no anticristo, quem vive no mal, quem vive no pecado. Só assim. Eu posso, talvez, contribuir aquilo que o Lucas está dizendo, mas uma coisa que me faz pensar é que o quanto antes o inimigo de Deus insere no ambiente familiar,
onde ali está a criança, e ele cultiva esse mundanismo, automaticamente esse mundanismo vai tendo essa repercussão ao longo da história daquela pessoa, se não existe uma intervenção amorosa de Deus ali, porque, de alguma forma, você, na juventude, como nós, e acredito os padres também, houve esse momento em que nós dilatamos um pouquinho mais o coração e dizemos: Senhor, tá bom, entendemos aqui um pouco daquilo que o Senhor deseja e nós queremos viver. Então, é nítido de que o quanto antes ele frustrar os planos de Deus a seu respeito, para que no fim dê errado, assim eu posso dizer, ele vai investir toda a energia o quanto antes. Então, eu acredito que na juventude, o quanto antes, todo esse investimento, ele precisa, porque eu desperto essa pessoa, né? Por exemplo, uma coisa que inventaram, né? Começam a imprimir cores, coisas, situações na infância, porque para que aquela criança vá se acostumando com aquela visibilidade, com aquela linguagem, com aquilo ali. E quando chega na juventude, as mães e os pais estão aí rezando, lutando para que o filho se encontre, porque há um grande investimento. Eu acredito, né, como o Lucas falou, que a juventude sim é um alvo por causa da força que a juventude tem, da capacidade. A palavra diz, né, jovens, sois fortes. E porque vencestes o maligno, pois vencestes o maligno, e nós não acreditamos nessa força, que a palavra de Deus confirma a nós, né? Então, é como se aquilo vai sendo a conta-gotas, porque parece que o mundo, ao mesmo tempo que tem pressa, ele não tem pressa, porque ele vai construindo essa pessoa para que ele se torne depois alguém que possa ser alguém que possa denegrir a fé, porque construiu aquela pessoa. E nós, nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas igrejas domésticas, nós também não semeamos o bem para que se construa esse homem, né? E hoje fere a família, ferindo a família, fere o cerne, fere os filhos, e aí essa construção ela não acontece, há interferências, né? E aí nós vamos trabalhando para que essa interferência seja de Deus, esse encontro seja com Deus, né? Então eu acredito muito que há um investimento, mas que quanto antes ele tentar atrapalhar, ele sabe onde aquilo ali talvez possa dar, então ele investe o quanto antes. O Padre Jonas dizia uma coisa na Canção Nova, né? Que na Canção Nova, até os padres contando isso, muitas mães têm dificuldade de gestar seus filhos, né? E o padre, uma vez, conversando conosco, ele diz: é possível que o inimigo de Deus não queira filhos de consagrados. E que no ambiente em que a vida é celebrada e que ela venha, a vida não acontece. Ela acontece fora, e aqui no ambiente onde nós estamos, em que nós celebramos quando uma pessoa está grávida, que a vida veio, que o Deus da vida, né, permitiu. E aí o padre dizia, né, nós vivemos grandes provações, e também na carne, para que os filhos sejam gerados, e filhos em Deus, num ambiente como esse. Então, nós percebemos que há a investida, e nós nem tudo vemos, mas o que vemos retrata a nós que sim. Eu queria provocar uma coisa aqui também, Rick, assim, em cima do que a Darlene falou, porque a pergunta foi sobre a questão de jovens. Veja, assim como o mal, o maligno, sugere o pecado, sugere a maldade, o Espírito Santo, ele, desde que eu saiba, ele continua sendo o mesmo Espírito que foi derramado em Pentecostes. Então, ele continua inspirando. Então, assim, esteja aberto, porque às vezes a gente vai esperar. Um exemplo, quando o Papa Pio X teve a inspiração das crianças receberem a Sagrada Eucaristia, a partir dos 7 anos de idade. A gente vai ter que esperar de tantos em tantos anos uma bula papal para ter uma inspiração do Espírito? Você que é jovem, o Espírito também precisa e quer falar através de você, quer te inspirar a outros jovens nesse processo de trazer para a igreja, de mostrar o quanto é bom dar a vida a Deus. Então não espere uma inspiração pronta vinda de alguém de fora.
Esteja aberto, porque o Espírito também quer te inspirar no hoje e no agora, na circunstância da sua vida. E falando, você meio que começou a responder aqui a próxima pergunta, que vieram algumas perguntas nessa mesma linha, eu acho importante a gente tocar dessa forma mais direta, que é neste mundo, né, nas insídias que o inimigo tem, de querer seduzir o jovem, de estar atuando em cima dele. Aqui vieram perguntas sobre ansiedade e depressão, né? Neste mundo, neste tempo, que muitos jovens estão vivendo ansiedade e depressão. Como bem viver o tempo de esperar os planos que estão na agenda de Deus, sem desanimar, sem cair na carne, sem desistir. De formas concretas, assim, além daquilo que o Lucas já trouxe. Darling? Eu chuto a bola e alguém marca o gol aqui, depois. Veja, nunca se ouviu tanto falar em doenças da alma como atualmente. Depressão e ansiedade. Existem duas razões, do meu ponto de vista. Então, aliás, duas possibilidades, melhor dizendo, duas possibilidades. Primeiro, ou já existiam essas doenças, mas elas não recebiam a publicidade que hoje recebem, uma vez que nós dissemos aqui que hoje as informações são muito mais rápidas, diretas e amplificadas. Ou é exatamente esse estilo de vida acelerado que está causando essas doenças. Ou uma coisa ou outra. A minha tendência é crer nessa última hipótese. Quando eu digo nós seres humanos inventamos um estilo de vida para o qual nós não fomos criados por Deus para viver. Essa é a questão. E é muito difícil voltar atrás. Quem primeiro falou sobre isso foi o Papa Leão XIII, no fim do século XIX, e vejam que é ainda século XIX. Se ele visse de lá o que nós vivemos hoje, ele teria dito muito mais. Na encíclica Rerum Novarum, sobre as coisas novas, que é conhecida como o pontapé da doutrina social da igreja. Lá ele diz que a sociedade passou por uma transformação tal que se tornou irrevogável e agora nós precisamos buscar no Evangelho formas de acompanhar. E ele se referia ali à Revolução Industrial, que é uma coisa que a gente estudou na escola e talvez nunca tenha dado muita atenção àquele período. Mas antes do século XIX, havia uma humanidade inteira que praticamente era do campo. Então, Deus criou, já no Gênesis está lá, Deus criou o jardim e pôs o ser humano ali. Então, nós fomos criados para viver em contato com a natureza, etc. E assim foi por séculos, quiçá milênios. Só que nós seres humanos, criamos um estilo de vida de grandes cidades, metrópole, ritmo de trabalho frenético, produção, competitividade, mostra de resultados, etc. E isso realmente não tem volta. Assim, nós já estamos enredados nesse estilo de vida, e é esse estilo de vida que nos adoece. Isso eu não tenho dúvida. Então, você tem que mostrar resultado, você tem que trabalhar, você tem as contas para pagar. Não estou dizendo que você agora vai se eximir disso, entende? É que a vida virou isso. E isso vai nos adoecendo, ao ponto de um pai de família, uma mãe de família, nós padres, professores, médicos, etc., só em falarmos em parar, descansar, dar um tempo, parece até uma confissão de fracasso, incompetência, derrota, porque é impensável essas palavras no nosso vocabulário. Então, nós inventamos esse estilo de vida,
no qual as coisas acontecem de forma rápida. Essa era a intenção, quando nós inventamos, não é? Da Revolução Industrial para cá, e depois a Revolução Tecnológica, internet, né, tecnologia de todo tipo. A intenção era que as coisas se tornassem mais céleres, mais rápidas, para que fossem mais práticas, e assim nós tivéssemos mais tempo para o que de fato interessa. Só que essas coisas céleres, que deveriam nos dar mais tempo, acabaram por roubar o nosso tempo. Então, vamos supor, antes, para você falar com alguém, era preciso escrever uma carta, dobrar, pôr no envelope, andar até o correio, a caixa do correio, pôr e esperar. Eu ainda peguei essa época, né? Você tinha que esperar a carta ir, a pessoa receber, a pessoa ler, ela escrever de volta e fazer o mesmo processo. Então, assim, eu sabia que esperar fazia parte do processo de comunicação. Então, não tinha esse frenesi. Eu tinha uma ansiedade, mas era uma ansiedade com que tamanho? Tamanho de uma semana, 2. Hoje, você manda um áudio ou uma mensagem e a sua ansiedade tem qual tamanho? Segundos, né? Não respondeu por quê? Estava fazendo o quê? Estava onde? Meu Deus, foi só 1 minuto, 2 minutos. Então, assim, a ansiedade ela não tem mais para onde expandir. Antes, eu chegava em casa do trabalho, lá comecinho dos anos 2000, e a comida estava fria, então eu tinha que pegar a comida, colocar numa panela, acender o fogo, mexer, depois pôr. Hoje você faz o prato, bota no negócio, 30 segundos, ela está quente. Então, assim, para fazer pesquisa de escola, eu tinha que pegar o ônibus, ir na biblioteca, caçar um monte de livros, pegar folha de almaço. Vocês já ouviram falar em folha de almaço? E escrever tudo aquilo ali para depois levar para casa, criar o trabalho, passar a limpo, pegar um letreiro que comprava no bazar, fazer a capa à mão e depois entregar o trabalho. Era assim. Hoje você entra, dá um Google, sai tudo pronto, imprime e joga lá. Para esquentar a comida é rápido, para conversar com as pessoas é rápido, para fazer um trabalho é rápido. A nossa mente está de tal forma condicionada a crer que tudo é rápido e tem de ser rápido, que quando chega a hora de lidar conosco mesmos, com Deus ou com os outros, nós achamos que Deus também tem obrigação de ser um celular, o outro tem obrigação de ser um micro-ondas, e eu preciso ser um Google, do qual tudo sai a hora que eu quero. Nós estamos coisificando, nós estamos tecnologizando nossas relações, nossos sentimentos, nossas emoções. E é por causa disso que começamos a ficar ansiosos e deprimidos quando descobrimos. É uma descoberta que ela não é muito consciente, ela é mais subconsciente ou até inconsciente. Quando a vida não segue o ritmo ou os efeitos ou tem as consequências que nós achávamos que ela tinha que ter, porque afinal de contas tudo é tão rápido, célere e funciona como eu programo. E quando tudo dá errado, então eu me entristeço, me frustro e me deprimo. Ou estou ansioso porque tudo tem que ser rápido e não é. Ou estou triste porque eu gostaria que fosse e não foi. Então, não sei se eu me fiz entender aqui um pouco, não é muito uma aula ou uma palestra, é uma apreciação. Eu realmente acredito que o estilo de vida material ao nosso redor começou a nos codificar, sabe? Domesticar, a pensar como se tudo na existência fosse como são as coisas que nós criamos. A alma humana não é uma internet. A minha relação com Deus não é uma pesquisa no Google. Então, eu já mandei aqui minha mensagem para Deus, estou esperando Ele responder. Ele não é assim, Ele não responde desse jeito. Por isso que alguns fogem da religião ou fogem do cristianismo, porque do ponto de vista tecnológico, a relação com Deus é frustrante.
Que você manda um zap para ele na oração e não vem assim, pronto, um áudio, tudo certinho, bonitinho. Não, ninguém mais tem paciência de esperar Deus falar, de aguardar o tempo de Deus, de aguardar os sinais, de esperar as respostas, de buscar na palavra. Ninguém mais tem. Porque tudo tem que ser rápido. Quem disse, quem falou, quem determinou? O estilo de vida que a gente criou, para nós é como se nós tivéssemos criado uma gaiola para pôr alguma coisa dentro, nós mesmos nos colocamos lá e trancamos por dentro e jogamos a chave fora. Eu queria só completar, não completar, né, porque o padre não precisa completar, mas eu dizer também, o padre falando que me fez pensar da ansiedade e da depressão, que um dos antídotos é que você pare. Está dizendo para nós aquilo que nós devemos voltar e aquilo que o ritmo que o padre disse, né? Porque muitos dos exercícios de jovens e que a gente acompanha e que a gente experimenta, o que o psicólogo ou psiquiatra diz, diminua o seu ritmo. É como se ele estivesse dizendo, esse movimento criado não é mesmo um movimento. Então, até a respiração, né? Ele fala, para, respira, toma consciência do seu presente para que você volte ao ritmo, né? Então, olhar para uma realidade dessa que cria uma patologia para tentar me comunicar que eu devo parar. Sabendo que não foi o ritmo daquilo que o padre disse. Que nós criamos, mas não foi o ritmo do qual para que nós fomos criados. Então, a ansiedade e a depressão está nos dizendo de um ritmo criado e que nós precisamos parar. Se você for ao médico, ele vai dizer, você precisa parar. Né? E nós vamos vendo isso, como que as coisas respondem para nós a realidade que nós estamos. Amém. Muito obrigado, viu? Agradeço o Padre Douglas, o Lucas, Darlene, o Padre Demétrio. Foi muito bom. Com certeza, se tivéssemos mais tempo, essa conversa daria 3, 4 horas, porque é um tema muito vasto, que vem de encontro com a realidade atual que nós vivemos, né? Então, muito obrigado pela contribuição, não só nesse programa, nesse momento, mas em todo o acampamento. Contaremos com os senhores, com o Lucas, com o Dali, em mais ocasiões. Muito obrigado, viu? Padre, para a gente poder encerrar de uma forma bem em Deus, né? Você poderia nos abençoar com a relíquia de Caracutis, que é um beato, né, que vai se tornar santo, que é um exemplo para todos nós, de alguém que soube enxergar a agenda de Deus, com pouca idade, mas segui-la de forma fiel. Vamos pedir à Santíssima Mãe de Deus e ao Beato Carlo Acutis que intercedam por nós no fim desse programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e pelos méritos do Beato Carlo Acutis, cujas relíquias aqui veneramos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.